Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Matheus e essa palestra aqui tem o intuito de fazer uma introdução à análise de aplicações iOS para dispositivos iPhones. Bem, um pouco sobre mim, de segurança da informação na Pride Security. Eu sou professor de segurança com foco em iOS, Windows Browser e Android. Recentemente criei com um amigo o projeto mobilereverse.com, que é focado justamente em vulnerabilidades para mobile, tanto nos relógios de aplicação quanto no nível de kernel land também. E a motivação disso tudo foi as aplicações estão crescendo, estão demandando muito mais desenvolvedores e indo para os dispositivos móveis, né? Então, muitas das vezes as equipes de desenvolvimento acabam esquecendo de olhar as aplicações mobiles e esquecem de fazer uma aplicação totalmente segura, robusta, para que atacante... Bem, quando a gente vai fazer um teste em aplicativos para iOS, a gente não pode simplesmente pegar um iPhone qualquer e dali realizar os testes. Por quê? Porque existem técnicas, ferramentas que só rodam quando eu possuo o máximo privilégio do aparelho. Esse máximo privilégio seria o root, né? E a gente, no ambiente da iOS, no ambiente da Apple, a gente chama isso de jailbreak. Então, a gente precisa realizar o jailbreak no nosso device para conseguir instalar algumas ferramentas para o nosso arsenal, para conseguir fazer uma análise mais completa possível da nossa aplicação. Bem, atualmente aqui eu tenho diversos dispositivos, mas eu recomendo, quem se interessar pelo assunto, conseguir um iPhone acima da versão 5S. Por que eu digo isso? Porque ela já tem o suporte do Uncover, que é um jailbreak bastante conhecido, que é bastante funcional na versão 12.2.1 e para cima disso. E também, recentemente, ano passado, saiu novidade para o chip A11, que é o iPhone X, né, conhecido também, do Chakra, que ele pega diversas versões de iPhone, e com ele inclusive, a gente consegue fazer debugging de kernel com o cabo JTAG SRM. Então, as coisas ficam muito mais complexas com a segunda vulnerabilidade e fazer um debug muito mais complexo. Bem, após ele ter instalado e ter realizado o jailbreak, tem vários tutoriais na internet, então basicamente você pode procurar no Google e realizar isso. Meu foco não vai ser ensinar a fazer jailbreak. A gente precisa instalar algumas ferramentas que possam nos ajudar. Algumas delas, por exemplo, que é o OpenSSH, conseguir acesso ao dispositivo, a instalação do Frida, que é uma ferramenta de instrumentação, a instalação de um debugger, porque em alguns momentos podemos nos deparar com aplicações mais complexas de se realizar algum tipo de bypass, a gente não consegue fazer instrumentações ou fazer uma engenharia reversa completa, então um debugger nos ajuda muito a conseguir entender mais da aplicação. Bem, também a gente pode usar aqui no nosso computador uns assembler, a gente pode usar o Ghidra, o Hopper, o AIDA. Também tem uma ferramenta open source chamada DSDump, que basicamente ela faz o dump dos links dos simbólicos, né, do binário, do MAC-U, do IPA. Então eu consigo fazer uma prévia de uma engenharia reversa, ações de arquivos do binário em si, que eu consigo depois fazer uma instrumentação. E tem a ferramenta Auto-Deploy, porque fazer instalação de um arquivo IPA no iPhone não é uma coisa muito simples. Eu precisaria de um device com jailbreak, fazer um certificado específico para ele e aí, em seguida, realizar a instalação desse IPA. Bem, vamos entender então aqui como é que funciona o pacote IPA. O pacote IPA, ele é criptografado. Então, quando a gente baixa da Apple Store, no nosso device, aquele binário que a gente não consegue extrair, ele é criptografado com a tecnologia chamada FairPrey DRM, que isso a Apple implementou em todos os seus aplicativos quando vão para a Apple Store. Bem, e como é que funciona a estrutura do meu aplicativo em si? Bem, basicamente dentro lá do kernel, né, a estrutura do iOS, a gente tem um aplicativo. Dentro do aplicativo ele gera uns paths de bundle path, onde fica realmente o binário, os documentos, onde fica logicamente os documentos do arquivo em si,
e library diretório, que fica as bibliotecas, frameworks, etc., que o aplicativo faz a utilização. Aqui eu vou fazer uma rápida prévia de POC, para a gente poder entender o que seria esses arquivos. Vou dar uma abrida aqui no device para vocês verem. E aqui. Aqui. Bem, basicamente eu usei uma ferramenta que faz instrumentação, que ela já me retorna todos os paths, né, do aplicativo. Então eu tenho aqui, como eu disse, o bundle path, que fica realmente o aplicativo, que é importante para a gente. O cache diretório, que fica dentro da parte de biblioteca, então qualquer tipo de cache da aplicação, ela fica ali dentro. A parte de documentos e a parte de biblioteca, onde fica frameworks, informações de bibliotecas que a aplicação precisa utilizar. Eu poderia simplesmente logar no SSH também e consultar todas esses diretórios. Por exemplo, aqui eu estou com acesso via SSH ao device, e aqui já loguei no bundle path lá, que é o path da aplicação em si. Só que como eu faço isso com instrumentação, eu já consigo ver todos os diretórios de maneira mais simples, né? Então mais organizado, então fica um pouquinho mais fácil de utilizar no dia a dia. Bem, voltando aqui, as aplicações elas podem ser feitas ativamente, por exemplo, no caso do iOS, com Swift, Objective-C, ou também de forma em Cordova, né, utilizando JavaScript, Xamarin, React Native, tem Flutter agora recentemente, até a gente ouviu na palestra anterior, que estão começando a introduzir mais nesse mundo mobile, né? Porque o desenvolvedor faz com código, ele compila no final, gera para as bibliotecas para os dois devices, tanto para Android, as arquiteturas Android e iOS. Bem, quando a gente vai lá e vê os arquivos de um aplicativo IPA, né? A gente pode ver aqui, diretamente de um iOS, vou dar um para vocês verem. A gente tem vários arquivos que compõem o aplicativo, né, o IPA. E alguns desses componentes, a gente tem aqui um dos principais, que é o info.plist. Vou achar aqui. Dá um casting aqui que é mais fácil. Bem, o que é o info.plist? Basicamente, lá na arquitetura Android, a gente tem o que a gente chama de Android Manifest ML, que é basicamente onde tem o começo da aplicação, onde tem o entry point, versão do SDK, permissões, né, você pode acessar a internet, câmera. De forma análoga, é a mesma coisa que no iOS. A gente tem o info.plist que fica as configurações do aplicativo. Então, aqui eu tenho algumas permissões, eu tenho a versão do iPhone que eu posso, mínima, utilizar. Eu tenho configurações também de uso somente de conexões com HTTPS, uso da arquitetura, então a arquitetura que tem que ser ARM-v7, uma série de informações. Esse arquivo aqui, vamos dizer que ele é o principal para o funcionamento, a configuração da minha aplicação iOS. Bem, e seguindo um pouco mais, a gente tem vários arquivos aqui, eu vou listar somente alguns. A gente também tem esse arquivo aqui, Então, a gente tem um arquivo chamado meta-info, que basicamente metadados, tá, desse arquivo IPA. A gente também tem o diretório frameworks, que são os frameworks da aplicação. Então, se ela, por exemplo, carrega um framework para fazer essa Pine, ela vai estar embutida as suas dependências. Então, usa, por exemplo, SQL Cipher, Layout, enfim, você vai descobrindo um pouco mais da aplicação. Então, tem vários arquivos aqui, também tem arquivo de tradução, uma aplicação é gigante, vários idiomas, então a gente aqui bota tudo nesse compilado aqui. São muitos arquivos que tem, eu estou tratando aqui só de alguns são os principais. Bem, eu disse no início que os arquivos IPAs eles são criptografados, ou seja, apesar de eu ter o acesso root ao meu device, como eu mostrei na tela anterior, teoricamente eu posso entrar no meu device, vamos dizer assim, empacotar todos os arquivos e retirar ali para mim. Na teoria é muito simples, mas não, eu não posso fazer isso. Como está criptografado,
eu tenho alguns simbólicos dentro do binário que eu não conseguiria trazer ele perfeitamente para mim. Então, por exemplo, se eu quiser fazer na minha máquina uma engenharia reversa desse binário para fazer um bypass de jailbreak, um bypass de anti-tempo, que seja, enfim, eu não ia conseguir. Ia dar um problema aí e não ia me resultar em nada. Então, a gente utiliza técnicas de instrumentação, como o FRIDA, que é o mainstream de instrumentação hoje, mundialmente, em que eu consigo realizar o dump do meu binário e eu consigo recuperar o arquivo IPA, certo? Então, eu vou fazer aqui rapidamente, como tempo. Bem, basicamente, como funciona aqui? Tem, tem uma biblioteca, uma ferramenta chamada Frida iOS Dump lá no GitHub. O Frida, você injeta código JavaScript nele para conseguir fazer instrumentação. Você pode usar Python como uso de API, TypeScript, enfim. E aí agora eu vou fazer um dump da aplicação Signal, né, que é um chat de criptografia. Bem, primeiro eu preciso descobrir então o processo lá, o número de processo que está rodando dentro da minha aplicação, do meu device iOS. Então eu vou dar um frida ps menos com maiúsculo A. Olha aqui, a gente tem aqui o número do processo, o nome, né, do bundle path lá, e aqui o PID, né, que é o processo. Bem, eu vou precisar abrir aqui na minha máquina uma porta serial, tá? Vocês podem procurar na internet uma livre sobre isso, no final eu falo um pouco sobre. Eu vou levantar uma porta aqui para fazer uma conexão da porta 2222 para a porta 22. Basicamente, o nome do programa, do software que faz isso é o eProxy. Tem para Linux, para Mac e para Windows também, mas é basicamente conversão da porta serial do device para USB e tudo mais, aí vai funcionar. Bem, eu levantei a porta aqui, aí eu vou dar um Python dump, que é a ferramenta em si, passando aqui o identificador da aplicação. Bem, rodando isso aqui, a gente vai esperar um pouquinho. A gente pode ver aqui no meu outro terminal que a conexão está sendo aceita, tá? Na porta, que eu defini como padrão. Ó, porta serial, ele está aqui dumpando agora o binário.ipa. Então eu consegui aqui, de alguma maneira, né, fazendo instrumentações, o binário original que o desenvolvedor fez. Bom, aqui ele já fez, ele gerou aqui um signal.ipa. Agora já cancelou, beleza. Agora eu tenho o binário de mãos. Então, quando o desenvolvedor não se preocupa, por exemplo, com ofuscação de código, é um erro muito grave, porque, por exemplo, eu tive um trabalho sim de configurar um device específico para fazer esse teste, mas depois disso eu consegui recuperar o binário original. É uma grande diferença da arquitetura Android para a arquitetura iOS da Apple é que é o seguinte: a arquitetura Android, né, o arquivo APK, a gente tem o bytecode da Smiley, que ele converte para JVM, que é o Smiley que é, entre aspas, o assembly, vamos dizer assim. Já no iOS, a gente não tem isso, a gente fala direto com a máquina. Então, o binário que eu tenho lá, o pacote IPA, ele é um Makefile ou, né? Então, eu falo assembly diretamente com ele. E apesar de muitos desenvolvedores acharem que o assembly ele não é legível, eu consigo fazer um pseudocode, né? Pseudocódigo, né? Entender um pouco mais a aplicação. Então, ver chamadas de criptografia são fracas, descobrir chamadas de API, tokens hardcode. Então, eu consegui aqui já a aplicação inteira para conseguir fazer o início da engenharia reversa nela. Claro que é um processo muito mais demorado, porque é muito mais fácil ler um código em Java que um código assembly. Isso sem sombra de dúvidas. Mas é possível sim pegar uma aplicação. É por isso que eu começar a debugar ela. Bem, e aí foi quando eu já comecei a falar um pouquinho, já introduzindo da reversa para Android. Bem, vamos fazer um exemplo aqui, um binário. Eu tenho o IPA dele, né, que é o... primeiro, com falha ali, beleza. O IPA, ele, analogamente, é um pacote, né, compactado. Então, a gente pode ver que falar que é zip para o iOS, tá? Vou colocar assim. Eu vou mover ele aqui, vou trocar ele aqui, L.IPA para L.zip. Bem, agora eu vou dar um zip, L.zip, para dar o...
Agora, como eu já tenho esse arquivo, eu vou criar um arquivo novo aqui, chamado novo file. Agora, eu vou dar um move no payload, que é o diretório que ele criou. Na minha aplicação, todos os arquivos vêm para cá. Novo file. Beleza. Agora eu vou dar aqui entrar no diretório. Então, um looping lá dentro. Bem, abri aqui a pasta dos meus arquivos. Então, aqui é um binário. E agora a gente vai colocar aqui uns assembly para poder olhar um pouquinho como é que é esse arquivo em si. Bem, arrastei aqui para dentro, arquitetura ARM7, no arquivo FAT. No iOS a gente tem os arquivos, né, propriamente, como Makefile, e tem também os arquivos FAT, que são arquivos um pouco maiores, porque eles são compilados para arquivos tanto 32 bits, 64 bits do ARM Assembly, para dispositivos móveis, tá? Então aqui, por exemplo, a gente já conseguiu abrir aqui o disassembly da aplicação. E aí, por exemplo, a minha aplicação tem um detect jailbreak lá. Bem, e eu preciso fazer um bypass desse tipo, porque eu preciso validar a aplicação, preciso testar ela, só que o meu ambiente está com jailbreak, a aplicação não quer rodar. E aí, como é que eu faço? Bem, tem várias formas de fazer isso, vamos partir para esse princípio aqui. Enfim, procurei por uma classe aqui, por um método que tem ser um jailbreak, que se chama jailbreak detection VC e jailbreak. Bom, basicamente, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que dar o zoom aqui, mas não foi. Eu esteja conseguindo ler. Então, o que está acontecendo aqui nesses endereços aqui todos? Bem, primeiro, como é que eu posso detectar o jailbreak? Basicamente, a gente detecta o jailbreak por algumas formas, por algum tipo de processo, por exemplo, processo PSSH, alguns binários, porque quando eu faço processo de root, eu levo alguns binários junto comigo, dentro do meu dispositivo. E aí, eu tenho binários específicos que a minha aplicação pode testar e verificar se é existente esse binário ou não. E aqui, basicamente, a gente pode começar a entender que ele faz isso. Por quê? Vamos aqui nesse endereço aqui, no endereço 1D5FC. O que ele faz aqui? Ele manda um método lá chamado fileExistPath, referente a quem? Então ele faz uma checagem de path em application/cydia.app. Por que isso? Bem, olhando aqui rapidamente no meu device aqui, na tela, a gente pode ver esse aplicativozinho aqui chamado Cydia. Quando você faz um jailbreak, você leva um Cydia com você, que é basicamente uma loja não oficial, onde eu consigo codar algumas ferramentas, injetar nessa loja e eu baixar e distribuir para as pessoas aí. Então o Cydia é muito comum, né, praticamente mainstream também no meio do jailbreak, porque tem ferramentas que a pessoa vai conseguir baixar pelo Cydia. Então aqui, por exemplo, ele faz uma checagem em applications/Cydia, olhando mais para baixo um pouquinho aqui, ele faz uma outra checagem, Library Mobile Substitution, então ele deu aqui uma técnica de Lab Injection, descendo mais um pouquinho que ele checa o bin/bash, descendo mais um pouco aqui ele checa o USB do SSH, ele vai aqui no ATC/PT. Então, apesar de quando está assembly, e aqui não está ofuscado, por exemplo, eu consigo ler e consigo aqui mais ou menos fazer um pseudocode. O Hopper Assembly, a ferramenta que eu uso, eu já tenho um pseudocode aqui que ela gera, então basicamente eu vou aqui na função, e aqui pronto. Bom, aqui eu tenho basicamente um pseudocode, código do que está acontecendo lá. E como eu falei, ele faz uma checagem do método fileExistPath, né? Ele vai checando de path em path para ver se existe. E lá no final ele dá um retorno. Então, se isso tudo aqui for válido, ou se algum item daqui for válido, eu não abro a minha aplicação. Então, eu posso fazer um path, basicamente vir aqui no último método aqui do if e trocar algum endereço, por exemplo, 0x01 para 0x0, e em cada um aqui, ou fazer um retorno diferente, enfim. E aí eu consigo validar. Eu também posso fazer um outro jeito que não é tão inteligente de se fazer, mas eu também já fiz, já precisei fazer, que é basicamente eu ter aqui o nome do path. Ficou um pouco confuso aqui agora. O X, deixa eu ver se eu pego ele aqui direitinho aqui, para a gente poder ver aqui. Pegar aqui, volta lá. Puxa, foi demais. Ele pegou certinho aqui também.
enfim, eu consigo levar para o editor hexadecimal aqui e trocar aqui, por exemplo, esse cydia.app para, sei lá, teste.app. Como não tem o teste.app, ele vai falhar. Então eu consigo, com o editor hexadecimal, mesmo que o próprio Hopper, ou do Gira, do AIDA, trocar esses paths todinhos aqui, esses nomes de checagem aqui, e aí pronto. E aí eu vou fazer um novo binário, né, desse IPA, e aí vou recompilar ele e fazer assinatura, instalar no meu device, e aí seguir com os meus testes. Então aqui vocês podem ver que rapidamente deu para ver como é que faz uma detecção de jailbreak, simples, né? Existem técnicas muito mais avançadas para isso. Bem, seguindo aqui, vamos ver o que tem mais para falar. Ah, certo. Eu falei aqui um pouquinho sobre o Mac falhou. Eu dei umas dicas aqui embaixo para quem quiser estudar um pouco mais sobre debugging de Apple, né, reverso, focados em aplicações Apple, tá? Porque é bem complexo, é bem completo. Então, mas basicamente todo o arquivo aqui que a gente vai ver aqui, deixa eu dar um XXD, menos 0.32, menos Z, isso aqui foi 2, a gente pode chegar aqui no cabeçalho aqui, por exemplo, então, CAFEPABE. E assim ver o número mágico do binário em si. File esse arquivo. Isso aqui. Praticamente o file faz um passo do XXI e tudo mais. Então ele é compilado aqui para a nível 7 para 64 bits, duas arquiteturas aqui. Lembrando, se ele fizesse um binário FAT, que a gente chama, um binário maior, ele já compilaria para as duas arquiteturas sem nenhum tipo de problema. Bem, falando um pouquinho agora também de proteções iOS, como eu já disse no vídeo anterior, algumas proteções são um pouquinho mais avançadas, são mais incomuns. A proteção de jailbreak a gente pode até encontrar principalmente em aplicativos bancários, né? Mas, da mesma forma, as outras proteções são a flag SLR PI, por ela ser default no Xcode, por exemplo, ela acaba se tornando utilizável, né? Que é aqui para evitar vulnerabilidade de corrupção de memória. Mas, por exemplo, anti-debugging, anti-temporary, obfuscação, para iOS é um pouco mais complicado se você encontrar nos aplicativos. O que é anti-temporary, basicamente? Bom, no slide anterior, eu fiz uma alteração no binário, né, no meu Mac Live File. Bem, quando eu faço uma alteração no meu binário, eu recompilo, caso dito meu binário, jogo no meu pacote IPA, recompacto meu IPA, reassino o IPA, eu editei o código, né? Existem algumas técnicas para iOS, como por exemplo da Lib Injection, que eu poderia aqui fazer uma chamada de uma biblioteca maliciosa, injetar nesse código e redistribuir esse aplicativo na loja da Apple. Quando eu uso a aplicação, não checo realmente se a assinatura do certificado que eu assinei novo é realmente do desenvolvedor. Então, por exemplo, eu troquei o código da aplicação, injetei alguma coisa maliciosa e divulguei para o pessoal poder usar. E aí acontece, né, muitos problemas com isso. No iOS é um pouco mais complicado, como eu falei, de instalar um aplicativo malicioso. Requer mais trabalho, requer de alguma coisa tão trivial assim. Só que no ambiente Android, por exemplo, isso é muito comum, porque eu posso colocar num APK, injetar uma biblioteca num APK para o Android e distribuir. Por quê? Existem vários aplicativos aí que não são oficiais, as pessoas costumam baixar, né? Porque no Android é só você colocar, dar permissão e ele vai instalar tranquilamente. Bem, também tem esse debug, que é uma proteção muito difícil de ser encontrada nos aplicativos, pelo menos que eu já vi aí todos, realmente um ou outro que tem proteção desse tipo. O que acontece? Quando a aplicação está muito bem feita, tem detecção de jailbreak,
ela tem um stamper, tem um SSL Pine muito bem implementado, tá com uma obfuscação muito complexa, você está quebrando a cabeça para poder fazer um debug dela e tudo mais, você tem que correr para o debug, né? Você corre lá para o LLDB, porque o GDB não está funcionando na versão 12.1 do iOS, e você bota o LLDB lá, cara, e tenta, né? Vamos dizer assim, tenta até conseguir fazer o bypass. Só que isso também é uma falha de proteção, porque deixa o atacante aí, deixa o pesquisador mais à vontade para fazer a reversa. Você jogou na reversa, jogou para o debug, fica muito mais complicado de você não evitar o bypass, né? Então é quase certo que vai sair. É claro que vai demandar bastante tempo, vai ter que manjar um pouco de ARM, né, de assembly, vai ter que entender um pouco da arquitetura do iOS em si, vai ter que entender como é que o LDB funciona. Então vai demorar tempo, mas sim, o bypass provavelmente vai funcionar. E, é claro, outras proteções também que são um pouco mais brandas, como a SSL Pine, né, que normalmente ela já implementa, backgrounds com cache, o uso do keychain certinho, certo, né, implementado, tendo problemas de não armazenar dados no cache. Então, essas vulnerabilidades assim, já tem proteções mais comuns, né. Uma outra vulnerabilidade que eu já encontrei bastante para os iOS, que as pessoas nem imaginam, é o bypass do Face ID ou do Touch ID. Isso basicamente o que acontece. Quando você tem um aplicativo que tem uma autenticação, você pode configurá-lo, caso o aplicativo permita, para colocar a autenticação juntamente com o Face ID ou o Touch ID da Apple. Só que isso muitas das vezes é bypassável, porque os desenvolvedores não conhecem uma flag que tem lá, que é necessário colocar para evitar esse bypass, que basicamente checa a última assinatura do usuário anterior. É uma coisa desse tipo assim. Não me lembro agora de cabeça. E aquilo ali é bastante bypassável. Em muitos ambientes aí que eu peguei para até meio de pagamento, transferência, que eu pegava o device da pessoa, conseguia plugar lá, jogava o Frida, fazia uma instrumentação, e aí eu conseguia contornar esse pagamento. Né? Em vez de botar a senha, era o Touch ID, eu conseguia fazer o bypass do Touch ID. Não dá para fazer aqui porque não tem nenhum aplicativo feito desse tipo para eu poder fazer uma POC real. Bem, eu falei tanto de instrumentação e tudo mais. Basicamente, o Frida é um mainstream de framework aí para fazer alterações em tempo real na aplicação. Basicamente, hoje, do mundo mobile até o mundo também de desktop, o Frida funciona para Mac OS, para Windows, para Linux, né, para Android, para iOS, para tudo. A gente consegue fazer instrumentações, então fazer modificações em tempo real da, da, da aplicação. E é bastante assim, é extremamente útil. Você consegue contornar muitas proteções, como você detecção de jailbreak, SSL Pine, você consegue fazer um bypass relativamente rápido com Frida, fazer call traces também com Frida junto com Object, já tem um call trace lá implementado, então fica bem legal. Vou fazer rapidamente aqui uma demonstração do Frida, um pequeno desafio que eu acabei encontrando na internet. E qual o objetivo disso aqui? Bem, tem um label aqui, tem alguma palavra ali que está oculta nesse label. O que eu vou fazer aqui? Eu vou então botar o Frida nesse meu aplicativo. É só um nome certo aqui? Beleza, foi. Então, tem a documentação também do Frida, né, que tá no site deles lá, então é bem complexo de se entender, não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil de pegar da noite pro dia, mas é muito interessante como é que funciona isso aqui. Bem, basicamente vamos fazer o seguinte aqui, a gente precisa dar um dump dessa aba para retornar para mim quais são as labels que tem nela, né? Então vamos ter uma chamada lá do feeder com o Object-C, que a gente consegue fazer isso. Vou botar aqui Classes.window.window. Eu aqui, só que na hora acontece isso. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver o que vai fazer aqui. Só que na hora acontece disso. Testa antes, mas dá falha. Cortado, deve ser ponto. Classes, classes, ponto, y, window, ponto, key, window. Bom, quem colocou aqui o handle, né? Era só o K mesmo que ali que era minúsculo. Então eu vou dar aqui pegar esse endereço recursivo. Mandar para mim aqui daquilo. Bem, aqui fez o dump dessa janela aqui. Agora ele falou que tem um label secreto aqui, né, que está oculto, né? Então vamos aqui procurar ele. Agora tem que procurar realmente. Aqui. Ó, e o label tá nesse endereço aqui. Frame, olha o texto aqui. I am root. Vamos colocar aqui então. I am root. Congratulations. Bom, fizemos aqui. Então, isso aqui foi uma POC assim, rapidinha, usando Frida, tá? Esse dump dessa aba, essa janela, né? Já tem uma documentação para isso lá no site do Frida, então é só olhar a documentação certinho para implementar. Então, eu fico por aqui, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal da WASP, pela oportunidade de falar um pouco sobre a iOS, que é um assunto não tão comum, né, nos nossos mundos assim, em palestras e tudo mais. Então, obrigado pela oportunidade aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar pelo chat aí. Também pode acessar lá o mobilereversa.com, que é um blog que eu estou fazendo com um amigo meu, né, basicamente sobre o mundo mobile em si. Enfim, obrigado, pessoal, aí. Qualquer coisa é só perguntar.